É o seguinte, a gente falou da Taylor Swift na última live e a gente falou o fato dela ter se tornado uma bilionária. Fizeram um cálculo ali de quanto dinheiro que ela tem. Ela é uma bilionária da música. Eu só elogiei, eu nunca falei um A. Eu só elogiei. Enfim, aí a gente comentou esse fato. Só que, de fato, a gente não tem um conhecimento muito grande da Taylor Swift. Quando me perguntaram das músicas dela, eu sei Shake It Off e Bad Blood. Eu sei outras porque a minha timeline, conforme vocês viram, ela alcança a Taylor muito mais rápido. Meu, você para, ninguém vai te atacar do fandom da Taylor. Eu tô traumatizada, Leon! Aí a galera falou, Leon, a Taylor não é só isso, não é só uma cantora desses pops bubblegum de rádio. Ela fez coisas mais profundas, ela trabalha muito com ritmos, com coisas assim, com influência de folk, né? Você tem que ouvir o Folklore, que é o álbum dela, assim, é porque você não conhece, entendeu? Você não ouve a Taylor Swift porque você não conhece. Então, gente, eu tenho que falar uma coisa pra vocês. Se você gosta da Taylor Swift ou de qualquer artista, tá? Qualquer musicista, tem um motivo muito específico pra você gostar, porque provavelmente você experimentou aquela música em algum momento da sua vida e aquela música falou pra você de alguma forma. Mas essa não é a experiência de vida de todas as pessoas. Não é esse negócio, eu gosto muito desse artista, quem não gosta é porque não ouviu ou porque não entende. Não é assim, é porque você viveu uma coisa específica, você pode tentar explicar pra alguém por que você gosta tanto de um artista, de uma música, de um musicista, né? Mas aquilo vai entrar no ouvido da pessoa e sair do outro lado porque a pessoa não viveu com a arte daquele artista o que você viveu, né? Como eu disse no último vídeo, a gente comentando a Taylor Swift, a pior coisa que você pode tentar fazer pra alguém é tentar explicar por que você gosta de um artista. A pessoa não gosta daquele artista igual você, não é porque ela não entende. É porque ela viveu experiências, teve relações pessoais com a obra de outros artistas. Não tem como a pessoa ter a mesma experiência que você. É tudo relacionado à sua experiência pessoal. Essa coisa de gosto de música é algo muito pessoal. Isso dito, depois que a galera falou, você não entende nada da Taylor, você não entende nada da Taylor, eu fui ouvir o Folklore. Eu ouvi o Folklore inteiro, mas eu não ouvi assim enquanto eu tava fazendo outra coisa. Eu parei, li a letra enquanto ela estava cantando pra saber sobre o que ela falava, e teve uma letra específica que eu até tive que olhar na internet depois porque eu não entendi do que ela estava falando. Mas aí depois com a informação da internet tudo fez muito sentido. Então agora eu vou falar as minhas impressões de Folklore da Taylor Swift. Enquanto a Nilce, não fala que nada, já fez várias reclamações de interromper ela, agora vai ficar em silêncio. Totalmente em silêncio. Porque ela tá com receio da Plebe Hood, não é mesmo? Não, não é porque eu não fiz esse estudo, eu não ouvi. Eu não sei, gente, eu não posso opinar, Glória Pires. Claro, eu gostei das músicas, coisas que eu vou voltar pra ouvir? Não. Porque elas não falaram comigo em nenhum nível pessoal, né? Nenhuma coisa que eu falo assim, isso daqui realmente tocou o meu peito e tal. Não, tem músicas interessantes, tem duas específicas que eu achei interessantes. Que eu realmente achei, tipo assim, legais. A grande questão do Folklore é o seguinte, a maior parte das músicas são músicas sobre relacionamentos que fracassaram dela. Normalmente é ela em primeira pessoa falando com o interesse romântico dela numa relação que não deu certo. Algumas músicas têm um tom de melancolia e de nostalgia por relação a como o relacionamento era ou como ele poderia ter sido se funcionasse. E em algumas tem um tom mais negativo, dela criticando o interesse romântico dela, falando que pode não ter dado certo por conta dele, que isso deixou uma marca ruim nela e coisa do tipo. Então tem essas variedades, mas boas partes das músicas são assim. É a coisa com The One e Cardigan, tá? As duas são assim também. A música que eu achei interessante, que foge desse padrão, é essa daqui, The Last Great American Dynasty. Eu vou voltar nela depois, porque é a música que eu achei mais interessante do álbum inteiro. Pera lá, deixa eu só fazer uma interferência, que eu já tenho uma fã aqui. Nem Folklore nem Evermore são sobre ela. Vamos falar de literatura. Eu lírico. Eu lírico. Eu lírico. É o emissor da mensagem. O artista, ou ele se aproxima ou ele se distancia do eu lírico. Mas o que o Leon está dizendo não é da pessoa física Taylor Swift. É do eu lírico. Exato. A pessoa ela eu emite... digo. Exatamente. Porque tem até uma música em que ela canta como se ela fosse um adolescente homem. Falando pra uma menina, que chama Betty.
né? Então ela se imagina como... Então quando a gente fala assim, que é ela dizendo, tipo, é o lírico dela, não que ela tenha vivido todas essas realidades. Depois é a mesma coisa com todas essas músicas aqui, várias músicas sobre relacionamento. Agora, a que eu achei interessante sobre relacionamento, que são várias, tá? Relacionamentos fracassados. É um tema constante, assim. Por exemplo, tem umas variedades. Aqui em Exile, tem um cara que participa. Aí ela faz aquele estilo de música. A Clarice Falcão tem uma música mais ou menos desse estilo também. Que é, ele conta uma versão. É um cara que tá vendo que separou da mulher, né? Aí ele ainda quer ficar com ela e tá vendo ela com outro cara em outro lugar. Ela imagina meio que o espaço físico em que os dois estão. E ele fala do ponto de vista dele o que aconteceu e como ele quer ficar com ela. E depois ela fala a mesma coisa do ponto de vista dela, mas é a mesma música, mas mudando algumas palavras, entendeu? E muda o sentido do treco. É interessante também, mas é tipo assim, é nesse mesmo estilo, mas é uma variação em termos desse tema de relacionamento fracassado. Eu comparei com a música da Clarice Falcão, porque tipo assim, pra mim, pra você não quer dizer nada, mas é a referência que eu tinha na cabeça. Aquela que ela faz até o dela mais em comédia mesmo, que quando eles se encontraram pela primeira vez na memória dos dois. É esse negócio de você cantar a mesma letra, basicamente, mas você muda algumas palavras em estrofes diferentes, com vozes diferentes, uma vez a mulher, uma vez o homem falando, mas aí dá sentidos totalmente diferentes. Os dois entenderam a relação de forma totalmente diferente. Aí depois tem várias nesse sentido, mas dessa de relacionamento fracassado, o que eu achei mais interessante foi Illicit Affairs, que conta da perspectiva de uma mulher que teve um relacionamento com um cara. Minha interpretação, tá, gente? Porque eu nem sei se especifica gênero aí, porque em inglês é neutro, né? Porque tem umas que especifica gênero, tem outras que não, tá? Tem umas... Aquela que o Exile, por exemplo, obviamente tem gênero especificado, porque você fala... Porque tem a voz de um cara. Tem um feat aqui, né? Uma pessoa que canta junto com ela. Aí essa Illicit Affairs é interessante porque é da perspectiva de uma mulher que teve um relacionamento não autorizado, entre aspas, com um cara. E ela tinha que meio que esconder as coisas. E parece que é meio que uma... Talvez a interpretação minha, mas essa Invisible Strings meio que parece que é uma continuação. Não, Visible Strings não, Mad Woman. Parece que é meio que uma continuação de Illicit Affairs. Parece que é a mesma pessoa. Eu não sei se eu tô lendo demais aqui. Acho que tem isso mesmo, de uma música ter uma ligação com a outra. Mas o que eu interpretei é como se ela fosse a amante de um cara. É interessante essa música porque você não vê normalmente músicas sobre relacionamento fracassado dessa perspectiva. Que tipo assim, ela tinha que se encontrar escondido com um cara, em estacionamentos e coisa do tipo, e ela fala desse relacionamento ilícito. Epiphany, que é epifania, foi aqui eu tive que pesquisar as letras, porque essa daqui diverge das outras também, porque é sobre o pessoal de saúde que tava na linha de frente do Covid, basicamente, inspirado neles, né? Tipo assim, o que eles pensam nos 20 segundos, nos 20 minutos que eles têm de descanso, quando tá acontecendo aquele caos todo e tal. Isso é legal. E finalmente, as outras, essa aqui eu nem lembro, que a Hoax é uma coisa que eu tive dificuldade de focar na letra. Eu tive que abrir a letra na minha frente porque, não sei, aqui minha mente já tava desligando um pouco, porque eu tive essa dificuldade mesmo. É difícil das músicas falarem pra mim alguma coisa, porque quando você é jovem, que você tem essas expectativas dos amores, você vive essa coisa de relacionamento meio que por procuração de outra pessoa, né? Nunca viveu uma situação igual ela cita aqui em Exile, né? Mas você imagina como se você estivesse nela e você meio que sofre por conta da coisa também e tal. Isso é uma coisa que acontece muito na juventude, tá, gente? Quando você meio que vai perdendo a sensibilidade disso quando você vai ficando mais velho, isso é verdade, pelo menos na minha experiência. Chega um momento que você olha essa galera sofrendo de amor, você fala assim, é coisa muito da juventude, sabe? Coisa muito da juventude. E é difícil você se conectar quando você é mais velho. É muito difícil mesmo. Não tô dizendo que é impossível, aí vem uma galera e fala no Twitter, o Leo falou que é impossível pra quem é mais velho. Não, falei que é muito difícil. É uma coisa muito normal da juventude. Por isso que eu acho que tem um apelo muito maior, a música dela tem um apelo muito grande com gente mais jovem, né? E principalmente com mulheres mais jovens, porque ela tá cantando a maior parte das coisas da perspectiva feminina. É a perspectiva da qual ela entende mais também. Aí, de novo, não quero aquele negócio do Twitter. O Leon tá colocando ela numa caixinha, tá dizendo que quem não é mulher e jovem não consegue. Falei, não. Eu falei que é muito mais fácil. Contanto que você vê essa representação demográfica na audiência dela. Se você pegar que mulher e jovem são, sei lá, 20% da população, se você pegar num show dela, é o quê? 50% ou mais de pessoas. Então, você vê que elas são sobre-representadas no público da Taylor, exatamente porque é um grupo com o qual a Taylor se comunica muito melhor. Esse comentário é ótimo, eu preciso ler. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que o ser humano não vale esse frisson todo, disse a Lala Bisola. Não só verdade. Isso, é porque as suas histórias de amor você já viveu você mesmo. É difícil você se conectar com a de outra pessoa, sofrer por aquela pessoa e conseguir se relacionar com uma história que você não viveu. Porque você já tem as suas.
Quando você é jovem, você não viveu todas ainda. É bonito isso que você tá falando, é verdade. É porque quando você tá jovem, você tá idealizando todo mundo, assim. Então, né, você meio que se adere a qualquer história idealizada isso. Você também. idealiza relacionamento, né? Exato. Você quer o príncipe encantado, a princesa, sei lá. E aí você tem essas fantasias e tal, essas músicas falam com você. Mas é por isso, você tá tão aberto que você meio que se adesiva. Você consegue se identificar em vários pontos. E aí quando você vive a real e vê que não é bem assim a história, aí você fica mais... menos tolerante. Exato. Tipo assim, eu sou casada há, quantos aqui? 15 anos. 15 anos. A música de gente jovem sofrendo de amor, cara, não vai falar comigo. Desculpa, cara. Desculpa. Tipo assim... Não, como essa mulher... Ai, pisei o pé. Eu pisei no seu pé? Passou a roda no meu pé. Agora você tá sofrendo por amor. Tô sofrendo, Você me fez sofrer bad blood aqui, joga ó. Taylor, joga Taylor que vai se identificar. Joga agora. Mas é muito essa coisa de sofrimento por amor, por relacionamento. Você perde isso com a idade. Por exemplo, eu tô no momento agora, que tipo, a música que fala comigo é aquele de... jovenzinhos saiam do meu jardim. Eu quero silêncio. Ontem eu tava ouvindo Under Pressure, tudo chorando. A música do Jethro Tull que fala comigo hoje em dia, tem uma música deles que é Too Old for Rock and Roll. Mas aí você tá chutando a pau da barraca. Tem uma música do Jethro Tull que é Too Old for Rock and Roll, Too Young to Die. Velho demais pro rock and roll, mas jovem demais pra morrer. E toda a música é sobre essa história do roqueiro mesmo, que como que ele se sente inadequado, né, por conta da idade. Que as calças ficam estranhas dele, essas coisas assim. Eu tô nessa fase. As músicas que estão falando comigo também na coisa, por conta do momento que a gente vive, são essas músicas sobre questionamentos de problemas sociais, de questões desse tipo. O Jethro Tull tem muito disso, que é a banda que eu gosto mais. Agora, a música dela, que eu achei mais interessante... Eu vou tentar abrir aqui, vou ver se o play aqui não entra rápido. Que é essa daqui, The Last Great American Dynasty. Que conta a história da Rebecca, uma mulher que casou numa família rica, acho que relacionada ao petróleo. Ninguém sabe como que ela conseguiu casar com o cara. Eles compraram uma casa na praia, né? Dizendo que é uma casa de holiday house, né? Eu acho que é na praia, se eu entendi direito. E aí o cara morre. O cara morre de causas naturais e a mulher fica com dinheiro e com a casa. Na praia. E assim, o pessoal já questionava ela antes, não sabe como que o cara casou com ela, que se eu não me engano ela era divorciada, uma coisa assim, não tô doido não, sei lá. Mas aí ela fica com a casa e o que ela faz? Vai pra Esbórnia. Dá um monte de festa na casa, fala que acho que ela gasta dinheiro com jogo, uma coisa assim. Cada um tem um jeito de lidar com o luto, uai. Não sei, ela destrói, tipo assim, joga tudo fora, vive a vida de excesso. Vira problema pros vizinhos, essas coisas. Se eu entendi, eu tô falando da minha memória remota, não tô lendo a letra agora não. Só que no final, o grande tchan, a spoiler alert, é que a Taylor, o eu lírico da Taylor pelo menos, não sei se ela pessoalmente comprou. O eu lírico. Ela vai e compra a casa. E ela vive também a vida na casa. Ela repete os refrões do que a mulher fez como se fosse ela. Enfim, eu achei interessante porque tem esse track no final, tem esse negócio, conta a história dessa mulher e fala, e eu comprei a casa. Isso daí é uma influência folk nela, né? Tem essa coisa de contar as histórias do local. Ela contou a história da casa, diz que é a história real da casa dela. Essa música particularmente eu achei interessante. Eu gosto dessas coisas folk. Eu gosto muito, eu ouço muitos músicos folk, porque eu gosto dessa coisa de contar a história do local. Eu já falei de um aqui que não tem absolutamente nada a ver com isso de Taylor Swift. Eu tô virando aqui a página completamente, é outro universo. Eu fui tentar recuperar ontem do iTunes, que eu tinha comprado há muito tempo atrás, na época que o iTunes era o lugar pra você comprar música, porque só tinha lá o álbum do Utah Phillips, o Book Song do Utah Phillips, que é exatamente isso, que é um autor folk americano, já morreu, né, já falecido, que ele viajava entre os lugares, contava as histórias e música, e nesse álbum, ele também, entre cada faixa, tem uma faixa dele explicando a história. Dessa vez você não ouve só a música. O cara fala, ó, essa próxima música é sobre isso que aconteceu em tal lugar, tal, fala das impressões dele, das histórias do local, e aí ele toca a música. Eu gosto muito disso. Mas assim, e de fato, essa música da casa eu achei interessante. Mas o resto, que é sobre relacionamento fracassado, é muito difícil de eu me relacionar com isso em qualquer nível pessoal. Feliz demais, né, meu bem? E também, tipo assim, do meu ponto de vista também, como eu gosto muito de o rock progressivo no estilo do Jethro Tull, que esse aqui tem muita variação de ritmo, as músicas têm quebras e coisas do tipo, tem muita coisa interessante, instrumentos interessantes. Esse estilo de música que ela faz aqui, que é um pop misturado com folk, com outras tendências também de pop alternativo, enfim, que pode ser interessante para algumas pessoas, para mim não é tão interessante assim.
Acaba que pra mim, em algum momento, as músicas começaram a soar muito parecidas, sabe? Mas é a minha impressão, não tô dizendo que é ruim, você gosta da Taylor, provavelmente ela falou com você em algum momento da sua vida, né? É uma coisa muito pessoal, pra mim não é o caso. Mas é aquela coisa, ela é uma musicista muito boa, merecedora de todo o sucesso que ela tá fazendo agora. De fato, ela não é marketing, no sentido que é uma pessoa que só chega no estúdio pra colocar a voz na música, que tem um produtor por trás dela que faz tudo, que é o que acontece com boa parte dos artistas pop hoje em dia. Ela, de fato, tem uma marca distinta, ela tem coloca as experiências pessoais delas na música, que é uma coisa que aí você pode falar, isso é uma influência do folk considerável na música dela. Mas não é uma coisa que fala comigo particularmente. Talvez, se hoje eu tivesse... Talvez se a gente separar um dia, Não vai ser assim, vai ser... você vai estar sofrendo, aí você vai sentir vontade de ouvir Taylor Swift. Não vai ser aquelas... Não, isso daqui é pra aqueles relacionamentos, tipo, que você tem na juventude, coisa do tipo. Se a gente se separar um dia, eu vou ter que... A Xalana sem vai ser os tracks desse,